Glória a Deus, aos lindos da paz do Senhor. Tem gente feliz aí, irmão? Amém? Que coisa boa poder estar na minha casa, na minha cidade, na minha igreja, e essa noite ter esse privilégio de poder compartilhar da palavra com você. Por gentileza, pegue sua Bíblia, a gente vai caminhar na palavra, vamos ouvir aquilo que Jesus tem preparado para nós neste lugar. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa para ouvir a voz de Deus aqui. Foi isso que você veio fazer. Eu chamo que uma multidão como essa é um fator. E não é fator uma pessoa, não é nome, não. É fator Jesus. Aonde Jesus está, há uma multidão. Aonde Jesus se estabelece, a multidão surge. Amém? E é isso que nós viemos aqui, para adorar o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Aleluia. Pega a sua Bíblia, isso só é possível pela palavra, e nós vamos ouvir a voz de Jesus a partir de agora. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 3. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, verso de número 3. Amém? Vamos ler. Diz a Bíblia: disse Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós vamos contigo. Subiram para o barco e naquela noite não pescaram nada. Deus, em nome de Jesus, sobre esta palavra nós vamos caminhar. E nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir ainda mais a Tua presença, nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo neste lugar, Jesus. Esse ambiente só tem graça porque a Tua presença é real no nosso meio, Senhor Jesus. Tu és adorado neste lugar, Tu és o nome sobre todo nome, não há outro como Tu, Jesus. Senhor, derrama sobre nós a Tua presença neste lugar, batiza com Teu Espírito Santo, muda histórias para sempre, Pai, salva vidas, faz aquilo que o Senhor, só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Escolhe alguém bonito perto de você, só vou fazer isso uma vez. E se não tiver, usa fé, o firme fundamento naquilo que não se vê. Diga: fica tranquilo que Jesus vai falar com você neste lugar. Amém? Vamos para a palavra? Há uma mensagem sobre nós aqui essa noite. E eu sou apaixonado pelos evangelhos e sou apaixonado em específico por um evangelista chamado João. Inclusive, o nome do meu filho é João. E eu coloquei João porque eu queria que viesse parecido com João da Bíblia. Calmo. Aí não veio Pedro. Não deu certo na primeira geração. Agora está vindo o Noah. Talvez vai vir mais parecido com João. E eu amo a figura, a forma com que Jesus se manifestou através da vida de João nos evangelhos. A forma que João conta, a forma que João expressa, ela é extraordinária, porque há tanta doçura, há tanta sensibilidade na forma de contar, que é apaixonante ouvir João. É apaixonante ver quando João fala de amor, é apaixonante ver João retratando de Jesus, é apaixonante ver a segurança de João sobre Jesus, dizendo: eu sou amado. Aleluia. É maravilhoso quando alguém tem essa sensibilidade de reconhecer em Jesus aquilo que nós somos para Ele. Óbvio, Ele é tudo para nós. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora, quando nós, pequenos, miseráveis, pobres que somos, descobrimos que esse amor foi para a cruz do Calvário por nós, ainda pecadores, isso é extraordinário. Então, quando eu olho João, eu me apaixono. Só que aí tem um problema, porque a Bíblia não é feita só de João. Quando eu digo discípulo, obviamente não tem só João. São 12 discípulos, e no meio dessa galera toda tem Pedro. E se João é a doçura, o Pedro é o azedume da Bíblia, dos discípulos. Se você olhar para os discípulos de Jesus, você vê pessoas diferentes sendo escolhidas para uma só missão. Eu quero que você grave isso. Pessoas diferentes
sendo escolhidas para uma só missão. Jesus não escolhe pessoas iguais, Jesus escolhe pessoas diferentes. A missão é uma só, mas Jesus é graça, escolhe você, escolheu a mim. Oh, que coisa extraordinária, graça, favor imerecido. E aí quando eu olho para isso, eu consigo ter esperança de saber, olhando no espelho, não encontrando motivo para Jesus escolher um menino como eu, que isso é graça. Jesus olha para um Pedro da vida e diz: você vai ser um ganhador de almas. Jesus olha para um Judas da vida e diz: eu vou te dar a oportunidade de andar comigo. Você vai andar com amor, se quiser aprender a amar, aprende. Você vai andar com a oportunidade, se quiser entrar pela porta, entra. Bom, a gente sabe que ele não entrou no final, mas Jesus deu uma chance. Jesus escolhe quem ninguém escolhe. Jesus se aproxima de quem ninguém se aproxima. Jesus investe em quem ninguém investe. E se você entender que não merece, você já podia ter dado um glória a Deus assim meia boca, mas já está valendo. Jesus é o único que ama quem ninguém tem coragem nem de chegar perto. E isso é graça, extraordinária graça, maravilhosa graça. Por isso que o Evangelho é apaixonante. Por isso que Jesus atrai a multidão, porque Ele é o que ninguém consegue ser. Ele faz aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Agora, feito isso, abrindo apenas um paralelo, sabendo que você já sabe de tudo aquilo que eu falei, eu chego exatamente no texto que nós lemos. E o texto que a gente lê, assim, talvez ao primeiro momento você não se irrita, você acha legal, mas veja, eu acabei de ler a história de um homem que foi alvo de um grande investimento, que foi alvo de um investimento poderoso, virar as costas para tudo aquilo que recebeu, para voltar a ser aquilo que ele era antes de Jesus chegar na história dele. E sabe, isso é o resumo de muita gente. Recebeu grande investimento. Aí você vai dizer: pastor, não, comigo ainda não aconteceu nenhum milagre, não fui curado de câncer, não fui curado de nenhuma doença. Lindo, sangue na cruz do Calvário. A Bíblia diz que esse já foi o maior milagre que o ser humano poderia receber. A Bíblia vai dizer: porque fostes comprados por alto e bom preço. Então já tem algo gigantesco na conta. A conta que foi paga na cruz era sua, era para você pagar, mas Jesus pagou. Agora veja, quando eu olho para isso, eu tenho muitos sentimentos. Eu tenho esperança, porque, como eu acabei de dizer, é graça. Eu tenho vergonha, porque começo a olhar para mim e vejo que às vezes eu sou um pouco da cópia de um homem que foi, de uma certa forma, em alguns momentos, difícil de lidar. E eu encontro uma lição, para que eu não volte atrás dentro daquilo que Jesus deixou para mim viver. Isso serve para nós aqui essa noite. Bom, eu quero que você faça uma caminhada comigo da seguinte forma. Primeiro a gente entende, porque acabamos de ler um texto e talvez fique estranho agora, mas depois fará mais sentido, porque a gente está começando a história do final, aonde Pedro está voltando a pescar, e a influência de Pedro é tão poderosa que quem está junto com ele volta com ele. Ou seja, isso já é preocupante, porque eu preciso entender que todas as decisões que eu tomo impactam diretamente quem se espelha em mim, quem divide a história comigo. Isso é muito sério. Agora veja, a história de Pedro não começa na desistência. A história de Pedro começa lá no comecinho, no início dos evangelhos. Pedro voltando de uma pesca frustrada, Pedro voltando de uma pesca totalmente infrutífera. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro tem uma surpresa maravilhosa. Aleluia. Pedro tem uma surpresa extraordinária, porque Jesus está na praia onde Pedro está ancorando o barco. Pedro tem a surpresa de Jesus estar na praia onde ele está lavando a rede. Oh, aleluia. E Jesus tem a certeza do lugar aonde chega. E Pedro está vivendo a partir desse momento a maior oportunidade da vida dele. Pedro está ancorando o barco na praia que Jesus vai começar uma mensagem. Pedro está lavando a rede do fracasso dele na noite, aonde aquele que resolve todo o fracasso do ser humano em um segundo está começando a pregar uma mensagem. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava perante uma multidão muito maior do que essa, e porque havia uma grande multidão, e porque precisava de um pouco de espaço para que todo mundo ouvisse, Jesus olha para um homem na praia e diz para ele: Pedro, eu posso usar o seu barco para pregar?
Aí o Pedro, eu fico imaginando a cabeça do Pedro. Tá bom, pode usar, Senhor. É que o Pedro não tem muita noção do que está para acontecer. O Pedro só está mais ou menos assim, tem uma multidão, o homem é famoso, o homem é importante, então usa o barco. E tá bom, então o senhor usa o barco aí, mas eu vou ficar dentro do barco ouvindo. Então Pedro já ganhou um camarote no dia da mensagem. Vocês estão no camarote aqui, só para vocês saberem. Isso aqui é o melhor lugar, vocês estão assim, Então vocês estão pegando barco, relaxa, é bom, dói as costas, mas é melhor. Então escuta, o Pedro está aqui dentro do barco. Agora imagina a hora que Jesus começou a pregar, a reação do Pedro. Porque Jesus não é um pregador qualquer, Jesus é o mestre dos pregadores. Jesus não é só um pregador, Ele é a palavra pregada, Ele é o verbo de Deus. Ou seja, quando Jesus fala é a palavra, é Deus falando. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É Cristo, a palavra, pregando dentro de um barco. Opa, peraí. É que Jesus já está mostrando um negócio aqui. Jesus independe de cenário. No mesmo lugar onde Pedro fracassou a noite inteira, Jesus já está usando para fazer milagres, Jesus já está usando para pregar o evangelho, Jesus já está usando, ou seja, é o mesmo cenário, é o mesmo mar que não estava dando peixe, é a mesma praia, e Jesus já está dentro do barco pregando. Aí o Pedro está aqui. Que experiência, pensou, pastor Sérgio, porque hoje a gente faz isso por fé, mas já imaginou que um dia isso vai ser por vista? Não, você não entendeu. É que hoje você está aqui ouvindo um menino de 29 anos que tem problema, que é humano, está se esforçando para ser cada dia melhor em Jesus. Mas deixa eu dizer, um dia você não vai ter ouvindo eu pregar. Um dia que não vai ser mais o canal, um dia vai ser a fonte, um dia vai ser Ele pregando face a face. E eu creio que esse dia está chegando. Oh, aleluia, aleluia. Há uma frase que diz, quando alguém ouve assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse dia vai chegar. Mas enquanto não chega, vamos olhar para Pedro que viveu. Aí Pedro está vivendo essa experiência, Jesus está pregando no barco. Aí quando tudo termina, Jesus pregou para a multidão. Jesus começa para Pedro: Ô Pedro, você estava fazendo o que aí a noite toda? Eu estou parafraseando. Eu estava pescando. Você é pescador de peixe? Sou pescador. Você fez algum curso? Não, aprendi na prática mesmo. Eu pesco aqui desde sempre, o Tiago também pesca com nós, o João também pesca, a gente é tudo pescador. Você pesca, e pescou? Tem peixe aí? Já viu que pescador é uma raça terrível, né, irmão? Pescador é que fugiu. Fisgou 4, um era tão grande, irmão, que rasgou tudo, a rede, acabou. Não está na Bíblia, tá, amado? Aí o Pedro falou: não pescamos nada não. Aí Jesus entra em ação. Jesus vai começar a ensinar para Pedro a partir de agora o quanto vale uma palavra dele. Jesus olha para Pedro e diz: ô Pedro, então faz o seguinte, volta a pescar. Aleluia, não. Vamos pegar isso aqui, pelo amor de Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: ô Pedro, volta a pescar. Só que agora você vai jogar a rede para o lado direito. Imagina a cabeça do Pedro, deu um mortal para trás. Nada a ver. Ai, coitado, nada a ver, não tem nada a ver. Eu sou pescador, se jogar para frente, se jogar para o lado, não muda, não tem nada a ver. Aí o Pedro olha para Jesus e diz assim: ok, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Não, o Pedro está sendo bobinho, irmão. Você está achando bonito? Jesus, mais ou menos, Pedro está dizendo isso aqui para Jesus: se der errado, a culpa é sua. É bonito de falar, mas é mais ou menos o Pedro olhando para Jesus e assim: Jesus, você é um bom pregador, claro, top. Mas é assim, é sobre a tua palavra que eu vou lançar a rede, porque sobre a minha experiência não deu certo. É isso que a gente tem que entender. Sobre a nossa experiência não dá certo. Se tiver palavra dele na parada, dá certo. Se for a gente sozinho, não vira. Mas se tiver a palavra dele, acontece. E o ser humano demora para entender que não é método, não é formato, não é receita, é palavra. Se tiver palavra, acontece. Aí o Pedro diz para Jesus: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Parece que eu vejo Jesus assim para mim. Tá bom. Então vai, lindo. Aí o Pedro vai para o mar e joga a rede para o lado direito. Aqui, ó. Não é tarrafa, mas eu estou falando, vamos ser uma tarrafa aqui.
Aí o Pedro faz isso aqui, ó. Tem peixe. Ou seja, tem palavra. Se tem peixe, tem palavra. Aí ele está aqui, palavra. Aí foi para a praia, com a rede se rebentando, mas não rebentou. Aí a Bíblia diz que ele chegou na praia. Está todo mundo aqui. Ai, meu Deus do céu. O homem é bom de palavra, bom de pesca. O homem é bom de tudo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: e aí, Pedro, pegou? Ele está aqui. Aí Jesus olha para Pedro e diz: ô Pedro, seguinte, hoje tu é um pescador de peixes. Hoje tu é um pescador de peixe, mas eu vou te transformar. Opa, peraí, quem disse que ia transformar? O mesmo que disse que ia ter peixe no lado direito. Então quando eu já estou olhando para o final que Pedro está desistindo, eu já estou dizendo, vai dar ruim. Porque se ele disse no começo que vai transformar, vai transformar. Então agora eu já começo a olhar para o final com o olho do começo, já está dando problema. Aí a Bíblia diz o seguinte: Jesus faz uma promessa, uma palavra. Ele diz: eu vou te transformar num pescador de almas, Pedro. Aí o Pedro toma uma decisão radical. Por isso que Jesus gosta de crente doido. Porque crente doido, ele pode dar até uns problemas de vez em quando. Ele é meio bocudo, ele é meio incomodativo. Às vezes a gente não gosta do crente assim. Mas é ele que toma as decisões mais radicais para viver os projetos mais extraordinários. Eu sei que se a gente fosse escolher para andar junto, a gente ia escolher 12 João. Mas aí tem a multiforme graça de Jesus. Jesus não precisa só de 12 João. Jesus precisa de um Pedro. Jesus precisa de um Tomé. Jesus precisa de um Judas. Porque em tudo a glória dele é aperfeiçoada e o nome dele é exaltado. Aí a Bíblia vai dizer que o Pedro toma uma decisão radical. Pedro está com a rede socada de peixe. Grava um detalhe, não tem a quantidade. Porque naquele dia Pedro estava descobrindo que a única coisa que ele não precisava era de peixe. O que ele precisava era da palavra. Então a Bíblia não diz que Pedro contou. Óbvio, vai contar porque se não precisa. Sendo que tudo aquilo que a gente precisa está na palavra. Sendo que tudo aquilo que a gente precisa está em Jesus. Não precisa contar peixe. O peixe não importa mais. O que importa é a palavra. E a palavra é poderosa. Aí a Bíblia vai dizer que o Pedro, aqui, ó a decisão, abandona tudo, abandona a rede, abandona barco, abandona peixe e segue Jesus. Começou o treinamento, começou a transformação. A partir daquele momento a promessa entraria na prática. A partir daquele momento a palavra seria realidade. Só te contar um paralelo, que a minha cabeça às vezes é meio infantil para algumas coisas. Eu fico imaginando a treta que deu na praia quando Pedro saiu. Você já imaginou que ficou uma rede socada de peixe abandonada na praia? Será que sou eu que só penso em uma coisa dessa? Imagina, o Pedro está assim, não quero mais, a galera está aqui, ó. É meu. O Pedro foi atrás da palavra e ficou uma multidão na praia brigando por peixe. Eu vou te dizer uma coisa, na vida é igual. Tem gente que está brigando por aquilo que apodrece, mas tem gente que Jesus está levantando e está crendo na palavra, está buscando a palavra. A palavra é suficiente. Pedro já estava dizendo, não preciso do peixe. E aí ele entra no treinamento. E isso é maravilhoso, é saber que Jesus dá a oportunidade para alguém se transformar aquilo que ele deseja. Ponto. Só que agora eu começo o processo. E eu sou apaixonado por processos, porque processos revelam quem nós somos e revelam também quem Jesus é. O processo revela quão indesistível é o coração de Jesus ao nosso respeito. Processos revelam quão maravilhoso o Senhor é. Processos revelam quão extraordinário é o Senhor. Porque em todo o processo, se fosse você investindo em alguém, você mandaria embora no primeiro dia. Eu vou te dar alguns motivos para a gente ganhar tempo. Você imaginou que Jesus trouxe um pescador ignorante para andar com ele, que era um pregador da palavra, extremamente inteligente? Você já andou com alguém que fica fazendo vergonha toda hora? Normalmente eu sou essa pessoa no relacionamento dos amigos. Mas já andou com alguém que faz você passar vergonha? Que fala fora de hora? Você está num lugar chique,
todo mundo bem alinhado, alguém levanta e dá uma gafe. O Pedro era o rei da gafe. O Pedro era o rei da treta. Toda treta que acontece no evangelho, o Pedro está envolvido. Todo problema que aconteceu envolvendo o discípulo Pedro, ou é o ator principal, ou é o coadjuvante fazendo treta junto. Ou seja, eu fico um pouco com irritabilidade assim, olhando Pedro. Quer ver? Um exemplo simples. Jesus era extremamente eficaz na forma de conduzir o ministério, óbvio, perfeição. Agora, para mim isso é um pouco incomodado. Assim, lembra de Jesus quando curou a mulher do fluxo de sangue? Lembra? Vou te lembrar aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus está indo para a casa de Jairo. Jairo disse para Jesus: mestre, a minha filha está morrendo dentro de casa, e eu queria que o Senhor fosse visitar, orar por ela, e eu creio que ela será curada. Aí Jesus diz: eu vou para a tua casa. Já imaginou que Pedro nessa hora comemorou? Que Pedro é o pobre da parada. O Pedro é aquele que, casa do rico, aleluia, vai ter festa no final, nós vamos comemorar, vai ser top. Então o Pedro já armou o ciclo, galera, nós vamos partir para a casa do Jairo, e vai empurrando a multidão, e vamos partir para a casa do Jairo, é a casa do príncipe da sinagoga. Deus está honrando nós hoje, é top, vamos embora. E está todo mundo indo para a casa do Jairo. Aí a Bíblia vai dizer que uma mulher, que não tem nenhum nome na história, chega por trás de Jesus e toca nele. Aí Jesus, porque não está importando se é príncipe da sinagoga, ou se é uma mulher que não tem nome, mas sim que é um ser humano que precisa de socorro, a Bíblia vai dizer que Jesus para. E Jesus para e diz: alguém me tocou. Agora, olha o Pedro, irmão. O Pedro está aqui. Casa do Jairo, nós temos que ir para a casa do Jairo. Aí o Pedro se envolve, não tinha que estar calado na boca, tinha que ficar quieto. Jesus diz: alguém me tocou, todo mundo está dizendo: não fui eu. Aí o Pedro, irmão, aqui ó, ô Jesus, que o senhor está viajando um pouco assim, porque é que está todo mundo te tocando. Olha só que coisa, né? Não tem essa parada de alguém te tocou, não, todo mundo está te tocando. Pedro é carnal, Pedro enxerga o que todo mundo vê. Agora, a questão é, Jesus podia ter olhado para Pedro e disse: ô Pedro, Pedro, você já viu quando a gente está com raiva, tipo mãe que quer falar alto, mas fala baixo, você, Pedro, e eu disse: Pedro, cala a boca, Pedro, baixa a bola, não se mete. Tem coisa acontecendo que você não está enxergando. Só que como Jesus está treinando Pedro, tudo aquilo que Jesus fala para Pedro interfere no treinamento dele. Porque enquanto a gente está vendo Pedro teimoso, Jesus já está vendo um Pedro que a gente não enxerga. E isso é a coisa mais extraordinária de Jesus. Jesus olha para nós e enxerga aquilo que a gente não viu. É porque enquanto a gente olha barro mole, Jesus está dizendo: é vaso. Ele é o único que enxerga você pronto, enquanto você ainda está inacabado. Isso é Jesus. Aí Jesus olha para Pedro, a vontade de Jesus provavelmente é: cala a boca, Pedro. Uai, você acha que não? Jesus avançou nos vendilhão do templo, irmão. Jesus podia ter dado um pau no Pedro. E aí Jesus olha para Pedro e diz: ô Pedro, aqui, ó, eu vou te explicar. É que eu senti que alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia, gente que conhece. Já imaginou que Pedro provavelmente não entendeu nada? Imagina Pedro aqui: é virtude, não sei o que significa, mas saiu dele. Eita. Nós temos que ir para a casa do Jairo. Ou seja, o Pedro escancara a graça de Jesus agora. Eu já estou começando a olhar para Jesus dizendo: obrigado porque o Senhor não desiste da gente. Obrigado porque o Senhor investe. Obrigado porque o Senhor acredita. Obrigado porque o Senhor tem paciência. Obrigado porque o Senhor olha para uma pedra e diz que vai ser um pescador de almas. Obrigado, Jesus. Aí o Pedro está crescendo. O Pedro vai dar bom, irmão. O problema é o meio das histórias do Pedro. Eu vou contar mais duas, eu acho. Eu termino. É que o Pedro, lembra da tempestade que aconteceu? Que o Pedro está no barco e Jesus vem andando sobre as águas. Já parou para pensar que o mesmo que chamou Jesus de fantasma pediu para andar na água? É muita petulância, né, irmão? Imagina, Jesus está andando sobre as águas, o Pedro olha e diz: é um fantasma. Se fosse eu, dizia tchau.
fica com o fantasma, vou embora. Só que Jesus olha e diz: não, Pedro, não é um fantasma, sou eu, Jesus. Lembra que Pedro está sendo treinado, né? Aí agora o Pedro, só que o Pedro é vida louca. Lembra que eu falei da decisão radical? O Pedro olha para Jesus e diz: se é o Senhor mesmo que está aí, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. Era a hora de Jesus ter dado aquela podada no Pedro. Era hora de Jesus ter botado o Pedro no lugarzinho dele. Mas nada melhor do que viver a experiência completa para ter uma lição eficaz. Então Jesus olha assim, Jesus podia ter dito assim: ô Pedro, eu quero ficar aqui, ó. Não, Pedro, é que se for escolher alguém para andar na água, eu vou escolher o João. Ô bobão, para. Você é bobo, Pedro, sai fora. Ô João, vem, bebê. Porque a gente é assim, né? A gente é meritocrático. A gente gosta de mérito. Jesus é graça. Você não faz nada por merecer. Você não faz nada por merecer. Eu vou dizer até você entender. Você não faz nada por merecer. Não é porque você é bom. Não é porque você é melhor do que alguém que está aqui essa noite. Não. É graça. Você só está aqui por uma palavra: graça. Jesus não escolheu Pedro porque Pedro era o melhor. Jesus escolheu Pedro pelo seguinte, irmão: graça. Jesus olhou para Pedro e disse: vem, Pedrão. Aí o Pedro, irmão, pensou que e foi para a água. Só que foi para a água com a confiança que à medida que ele caminhou, o vento contrário, a confiança vazou. A confiança vazou, Pedro mergulhou. Já imaginou que Jesus podia ter dito assim: olha, irmãos, vou deixar uma lição para vocês entenderem aqui essa noite. Pedro partiu para a eternidade, mas veja, a partir de hoje nós teremos um memorial de Pedro. Nunca abusem da confiança. Não sejam abusados igual Pedro. Ó a aula que aí Jesus, Pedro afundou. Jesus foi até o Pedro e fez aqui. Pedro tem mais uma informação. Ele salva. Ele caminha por cima das águas. Ele socorre no meio da tempestade. Isso é treinamento. Treinamento só acontece no meio da diversidade. Não pensa que a diversidade não é treinamento, porque é exatamente o melhor lugar que Jesus tem para fazer você entender o quanto Ele é extraordinário. É na prova. Imagina o Pedro sendo resgatado por Jesus. O Pedro aqui: vou morrer. Vou viver. Aí imagina o Pedro com vontade de pular no colo de Jesus. Jesus, vamos andando. Foram andando para o barco e a tempestade está rolando, irmão. A Bíblia diz que Jesus só acalmou a tempestade quando ele entrou no barco. A tempestade está rolando. Só que agora Jesus está com a mãozinha aqui, ó, no Pedro. Pedro, você tem que aprender, Pedro, que só dá certo comigo junto, Pedro. Só dá certo olhando para mim, Pedro. Só dá certo quando tu pega, é eu, Pedro. O segredo é eu, Pedro. Voltaram para o barco. Bom, podia dizer da facada, podia dizer do Pedro que negou Jesus. Claro que tem coisa boa, mas podia dizer que Pedro achou que seria o maior. Jesus expulsou o demônio do Pedro. Falou: para trás de mim, Satanás. Acabou de receber um elogio 5 minutos antes. Mas a coisa mais extraordinária acontece aqui, porque o treinamento, ele é consumado. E quando é consumado? Na cruz do Calvário. Todo treinamento que Pedro recebeu serviria após a crucifixão de Cristo. Porque Jesus estava dizendo para eles: olha, hoje vocês estão vendo eu fazer, mas daqui uns dias vocês em meu nome farão obras maiores do que esta. Jesus está dizendo: eu estou treinando vocês para que vocês deem continuidade. Haverá uma igreja a partir de vocês. Haverá um novo tempo. Ei, vocês vão dar continuidade. Todo o treinamento de Jesus tem um propósito. E o propósito não acaba em quem está sendo treinado. O propósito acaba em mais pessoas. Aliás, nunca acaba. Porque nós não somos um fim, nós somos um meio. Pedro não é um fim, Pedro é um meio. Então agora era para começar. Só que enquanto Jesus está na cruz do Calvário, Pedro está se aquentando no fogo, e alguém chega para ele e diz: ei, você andava com ele,
Você é discípulo dele, você se parece com ele. Claro, não tem como ser diferente de quem treina. Quando a gente anda demais com alguém, a gente se assemelha a ele, a gente fala igual a ele, a gente começa a pronunciar da mesma forma. Até o sotaque muda. Eu, pelo menos, quando eu começo a andar com mineiro, eu começo a falar de mineirês. Quando eu começo a andar com o povo da Bahia, eu começo a falar igual o povo baiano. E é uma coisa minha, eu não sei se é você, mas quando a gente anda com alguém, a gente começa a se parecer com ele. Só que aqui tem um negócio, é porque Pedro está sendo treinado, irmão. Pedro tem uma palavra com ele lá do começo: eu vou transformar você num pescador de almas. É isso que está acontecendo. Quem está interpelando ele já está vendo nele o que nem ele estava enxergando. Ele estava pensando que ele ainda era um pescador de peixe, e a multidão já estava vendo nele um pescador de almas. Ele já estava dizendo: você se parece mais com aquele que te encontrou na praia do que com sua velha profissão. É só a gente começar a servir a Jesus que a multidão começa a exigir da gente aquilo que o treinamento está nos colocando. As pessoas não esperam nada diferente, meu lindo. As pessoas querem palavra. A partir do momento que você começou a viver com Jesus, as pessoas já estão olhando para você e já estão vendo até o que você não vê. Já quer um pregador, já quer uma palavra de Deus, já quer uma oração. Por isso que a gente tem que tomar uma decisão mais radical. A gente tem que ser verdadeiramente aquilo que Jesus colocou para a gente. Tem uma palavra. Posso dizer uma coisa: o que eu vivo hoje é fruto de uma palavra lá da minha infância. Jesus já falava desde o começo, Jesus já falava desde sempre. Agora, entre a palavra e o cumprimento, processo. Está aqui o pastor Alinor, foi meu professor da escola dominical. Foi um dos mentores que me fizeram tomar uma decisão mais radical da minha vida, que era escolher uma coisa para fazer. Um dia o Alinor me chamou e falou assim: o que você faz na igreja? Lembra, pastor Alinor? Aí eu fiquei orgulhoso, eu falei: eu lidero jovem, eu prego, eu dou aula na escola dominical, eu sou diácono, eu sou porteiro, eu sou auxiliar de obreiro, eu sou tudo na igreja. Aí ele falou assim: o que você faz bem feito? Aí eu falei: tudo. Eu sou uma máquina. Aí o Alenor falou para mim: meu lindo, quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. Você tem que decidir o que você quer fazer. Ih, irmão, batata. Jesus estava me treinando para uma coisa, eu estava querendo fazer aquilo que Jesus não tinha me treinado. Eu estava querendo abraçar tudo, sendo que Jesus já tinha colocado isso aqui para eu viver. Aí que está, a gente tem que ouvir a palavra e seguir o rastro da palavra. A gente não tem que seguir a opinião do que os outros estão dizendo. A gente não tem que seguir aquilo que a multidão está falando. A gente não é refém de multidão. A gente é refém da palavra de Jesus. A gente não é refém da aprovação dos outros. A gente é refém da palavra. Ei, irmão, você não sabe o que eu ouço aí? Alguém disse para mim: pastor, você tem que começar a pregar sobre o inferno. Uai, deixa que Satanás faz propaganda no inferno. Eu fui chamado para falar do céu. Jesus me deu uma palavra sobre o céu e pronto. Aí o outro vai dizer: não, pastor, você tem que começar a falar do arrebatamento da igreja. Irmão, deixa que quem entende de escatologia fale do arrebatamento. Eu estou falando de Jesus que já está vivendo na terra. Ele já está transformando as pessoas aqui. E é isso que leva para... Então, quer dizer, não dá para ser refém da multidão. Tem que ser refém da palavra. A palavra. Qual foi a palavra? Ô Pedro, tu é um pescador de peixe, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Então um processo, quando estava para ser consumado, Pedro derrapou. Já pensou? Pedro ia começar. Imagina que o Pedro é o mais sangue no olho da turma. Imagina o Pedro aqui: nós vamos montar uma igreja, nós vamos começar, e eu vou ser o pregador, Judas, tu vai ser o tesoureiro, e Natanael, tu vai cuidar da recepção, tu é o mais exigente, e botou a galera para trabalhar, e nós vamos começar. Aí no consumar, Pedro desliza. No final, na reta final, Jesus estava para gritar: consumado! E Pedro está aqui, ó: eu não sou discípulo dele não. Eu não sou discípulo dele não, não sou, sai fora. E Pedro não negou na frente de autoridade. Pedro negou na frente de ninguém. É porque Pedro não estava preparado. Estava treinado, mas não estava preparado. Eu vou te dizer por quê. Porque tem coisas na nossa vida que só acontece quando aquilo que Jesus tem é completo. E eu vou te dizer o que faltava em Pedro: Espírito Santo descer sobre ele. Não, você não entendeu. Eu vou dizer de novo: você pode ter inteligência, você pode ter sabedoria, você pode ter estratégia, você pode ter uma palavra sobre você, mas se não tiver o Espírito Santo junto, não acontece, não vira, não vai. Porque o Espírito Santo é o poder de dentro para fora. Eles andaram com Jesus, e andar com Jesus era poder de fora para dentro.
Agora o que Jesus tinha para eles era poder de dentro para fora. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ei, aleluia. Estava uma promessa. Agora, claro que Pedro podia ter um pouco mais de firmeza, mas eu não posso cobrar de Pedro, porque eu também sou um Pedro. Eu também, irmão. Eu dei tanta rata já na vida, já. Quando eu voltei um dia para casa, não tinha dinheiro para voltar pregando o evangelho. Não tinha dinheiro para pagar a balsa para voltar para casa, porque tinha recebido moeda. Eu tive vontade de parar também. Quando eu fui numa igreja, o pastor olhou para mim do meu lado e disse: eita, que o nível do congresso desceu hoje. Porque eu estava de camiseta. E o pastor olhou para mim e disse: eita, que o nível do congresso caiu. Quer acabar com o meu ministério. Dobrei o joelho para orar no lado dele. Ele orava assim dizendo: Jesus, porque o Senhor salvou 10 no sábado e domingo, não deixa cair o nível hoje, Senhor. Arrebentou comigo. Imagina eu levantar para pregar, ouvindo isso irmão, dá vontade de dá vontade de formar numa faculdade de direito, e todo mundo virando advogado, e alguém pergunta: e aí você? Eu sou pregador do evangelho. Mas dá para comer? Tem horas que a realidade parece que sucumbe o peso da palavra. Parece que às vezes a realidade sufoca. Parece que às vezes as pessoas estão olhando e dizendo assim: a palavra é bonita, mas para você não vai virar, irmão. Olha essa tua cara de moleque. Olha esse teu jeito de... Isso não vai acontecer com você. Quem nunca ouviu isso de alguém? Mas deixa eu te dizer, lembra qual é a palavra que deve dominar o nosso coração? A palavra dele, a palavra dele, a palavra dele. Posso te dizer uma coisa? Eu vou te contar. Puxa vida, eu vou contar isso aí. Um dos dias mais difíceis do meu ministério, e eu conto com toda sinceridade no meu coração, quando a gente ainda está descobrindo, sabe, pastor Sérgio, o senhor sabe, o senhor viveu o começo também. O senhor não começou presidente, ninguém começa pastor presidente. É difícil. Eu me lembro que eu estava num hotel, numa cidade no interior do estado, chorando em crise dentro do quarto, dizendo: Jesus, o que é isso que eu estou vivendo? O que é essa palhaçada, Senhor? Eu estou sendo humilhado o dia inteiro nesse lugar. E eu me lembro que eu comecei a chorar, e o Espírito Santo falou para mim: lindo, quietinho, vai para a internet, vai ver um vídeo que eu quero te mostrar um negócio. E aí eu fui para a internet e abri um documentário do pastor Billy Graham. E aí começou o documentário do Billy Graham. Os pais não eram pastores. Eu já toquei, opa, papai não é pastor. Começou pregando na rádio. Comecei pregando na rádio. Falei, opa, que tá bom o negócio. Começou pregando para jovens, Young to the Christ. Comecei pregando para jovens, lá na igreja do Porto Rico, hoje Nova Jerusalém, dando testemunho para 35 jovens daquilo que Jesus tinha feito na minha vida. Comecei igual. E aí o Billy Graham virou Billy Graham. Billy Graham, acabou. Conselheiro de presidente. E aí, irmão, eu comecei a chorar. Disse: Jesus, já que o começo é tão parecido, já que o começo é um pouco semelhante, me faz viver pelo menos um pouquinho do que esse homem viveu, Jesus. Me deixa pregar para milhões de pessoas. Jesus, me deixa para pregar. Me deixa pregar. Me faz viver algo parecido. Aí eu descobri outra parada. Um dia o Billy Graham fez a mesma oração que eu não sabia. Só que foi na casa de John Wesley. Billy Graham dobrou o joelho nas marcas de John Wesley e disse: Deus, faz comigo um pouco o que o Senhor fez com Wesley. Aí eu fiquei animado. Só que deixa eu te dizer, há uma brecha gigante temporal entre a palavra, treinamento e realidade. Eu pedi para pregar para milhões de pessoas, mas não imaginei como ia ser. Porque não dá para pregar para milhões de pessoas assim tão fácil. Hoje sabe que tem 2.000 pessoas aqui? Talvez mais, não sei. Mas quantas vezes a gente tinha que juntar para dar 2 milhões de pessoas? 1000 vezes? Pois é,
Deixa eu te dizer, eu estou pregando para 2000 hoje, mas desde ontem, 7 horas da manhã até agora, já foram quase 3 milhões de pessoas que ouviram o Evangelho na internet. Então Jesus deu uma ferramenta, Jesus só não tinha me feito entender, mas já está acontecendo. Jesus está acontecendo. Eu vou dizer para você entender, está acontecendo. Eu não sei aonde vai chegar, mas já estou dizendo, a palavra é poderosa, a palavra é verdadeira, a palavra cumpre. Aí tem gente que acha que é o banquinho. Coitado, banquinho não prega. Tem gente que pensa que é a luz. É o teclado. Não, lindo, não é nem o Dave. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Não é a tua realidade, é a palavra. E a palavra se sobrepõe à realidade. Bom, eu tenho que acabar, porque eu só tenho mais 1 hora de palavra. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que o Pedro deslizou no final. Aí Pedro entrou em crise, não vou viver mais. Só que aí tem um negócio, Jesus ressuscitou no 3º dia. Pronto, há uma esperança. Mas para Pedro não. Pedro está em crise. Jesus aparece uma vez e o Pedro está aqui. Jesus está, pois é, né? Mas Pedro está em crise dentro dele. Só que aí que está, irmão. Jesus não desiste. Jesus apareceu uma vez, não virou para Pedro. Jesus apareceu 2 vezes, Pedro ainda não entendeu. No meio da 2ª e da 3ª, Pedro tomou uma decisão. Sabe de uma coisa? A palavra era bonita, mas eu não nasci para isso. A palavra era poderosa, mas eu não nasci para isso. Olha João. A gente começa a olhar para os outros já. Olha João, João é bem melhor. Não, o João vai no meu lugar. A gente já começa a olhar para quem é mais capacitado. Deixa que o nego vai no meu lugar lá, ó. Aqui prega bem melhor do que eu, sabe muito mais de Bíblia do que eu. Oh meu Deus do céu. Deixa que Jesus use aquele lá fez PhD, fez não sei, TCC, não sei, fez tudo. Deixa que Jesus, porque a gente já começa a entrar em crise. A gente já começa a achar que todo mundo é melhor. E às vezes é mesmo. Aí tem um negócio. Pedro tomou a decisão, vou voltar a pescar. Só que aí quando Pedro volta, João volta. Quando Pedro volta, quem está junto com ele diz, nós vamos contigo, Pedro. Sabe o que é isso, lindo? Não dá mais para voltar atrás não. Puxa, não dá mais. Não dá mais para voltar atrás. Ô pai, sabe o que eu me lembro? Do dia que o Senhor falou para mim, lembra que o inimigo tinha armado um laço, o Senhor falou, se tu cair, filho, tem muita gente que cai porque você caiu. E é verdade, chega uma hora que não dá mais para voltar. Chega uma hora que não dá mais para desistir da palavra. Pastor Sérgio, não dá mais para parar. Não dá mais para abandonar. Mas cansei, para não, dá uma relaxadinha, dá uma pausa. Mas não para, porque tem gente que depende de você. Pastor, mas está demorando para acontecer. Deixa o processo ser completo na sua vida. Acredita na palavra que Jesus derramou sobre você, que é verdadeiro. E aí, meu lindo, o Pedro volta a pescar. Só que isso já aconteceu. O problema é que se você parar para entender de maneira crítica, Pedro não tem mais rede, porque a rede de Pedro ficou na praia. Sabe o que é isso? Pedro tem que investir para dar errado de novo. Com Jesus quem investe é a palavra. Para dar errado a gente investe com o bolso. Tem gente que tenta pagar caro para ser conhecido, sabia? Como que é para virar? Tem gente gastando rio de dinheiro para ser pastor. Tem gente gastando rio de dinheiro para aquilo que Jesus com uma palavra resolve. Todo mundo bem sucedido que eu converso, irmão João, é fruto de palavra. Tem esforço? Tem, mas antes do esforço veio a palavra. Não dá para tentar virar sozinho, não, é palavra. Por isso que a palavra tem que ser o norte, porque fora da palavra também não dá para tentar acontecer. É a palavra. Então o Pedro investiu, voltou a pescar, e a Bíblia vai dizer que a mesma coisa que aconteceu no início, aconteceu de novo. Passou a noite inteira pescando. Posso dizer uma coisa aqui? A ciência diz que o ser humano tem cerca de 1 milhão de gigabytes no cérebro. Ou seja, cabe dentro do nosso cérebro todos os livros que a humanidade produziu e sobra espaço. A pergunta é, por que um cérebro tão poderoso esquece do que a gente almoçou?
Por que um cérebro tão poderoso faz a gente olhar para alguém e dizer: sei o nome, mas está na ponta da língua e não sai? Ainda bem que a gente é crente, a gente diz: ô meu irmão, aleluia. Quando a gente esquece o nome, a gente fala assim: ô varão, aleluia. O nome do varão a gente não sabe. Agora, eu vou te dizer, é porque é uma diferença gigantesca entre memória e processamento. A nossa memória é gigante, mas o processamento é fraco. Eu vou falar um negócio para você. Isso que é lindo na Bíblia, porque a ciência tenta falar o contrário, mas faz a gente acreditar só na palavra. É porque Jesus prometeu um negócio para a gente. Vocês têm problema de esquecimento, não tem? Tem. Vocês gravam muito, mas lembram pouco. Então fica tranquilo, que eu vou deixar o Espírito Santo, que vos fará lembrar todos os dias. Ei, quando falta memória, o Espírito Santo é o que traz à tona aquilo que está dentro do nosso coração. Sabe aquele dia que você está dizendo: eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo? O Espírito Santo diz: ei, lembra da palavra liberada sobre você. Lembra daquilo que você já viveu comigo. Lembra do que eu já fiz de milagre. Lembra, oh, Ramandarabashai. Por isso que sem o Espírito Santo a gente não vai. Porque o Espírito Santo é justamente que faz a gente lembrar daquilo que a nossa carne faz força para a gente esquecer. Aí o Pedro, noite toda pescando. Eu fico pensando o seguinte: o Pedro tem um pouquinho de inteligência e eu acho que é muito. Imagina que o Pedro está pescando a noite inteira e não pegou nada. Imagina que Pedro à noite falou assim: vou jogar a rede para o lado direito. Imagina quantas vezes Pedro jogou para o lado direito para ver se ia dar certo. Não dá certo, porque não é a técnica, é a palavra. Não é o jeito, é a palavra. Não é o método, é a palavra. Não é o lado, é a palavra. Então Pedro não tem a palavra, Pedro só tem a técnica. Pedro está a noite toda para lá, para cá. Aí Pedro volta para a praia. Quando Pedro está voltando para a praia, a Bíblia diz que tem um homem na praia que não desiste de ninguém, que não abandona, que não vira as costas, que não ignora, que não esquece da promessa, que não esquece de ninguém. A Bíblia vai dizer que as nuvens são os escabelos dos seus pés. A Bíblia vai dizer que o oceano cabe na palma da mão dele. A Bíblia diz que ele tem os fios do cabelo da sua cabeça contado. Ele domina os céus e a terra. Salmos 19:1 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Tudo revela a Ele, tudo apresenta a Ele. Não tem como fugir. Jesus está na praia. Pedro está voltando. Jesus agora vai dar uma aula de psicologia, porque Jesus reproduz as mesmas falas no mesmo cenário. Porque nada mais sarador do que uma memória para curar outra memória. Jesus pergunta para Pedro igual: Pedro, pescar alguma coisa? Igual. É o mesmo modus operandi, é a mesma forma de viver, de agir, a mesma forma. Aí o Pedro está aqui, ó. Pedro é inteligente, Pedro já está aqui. Ai. De novo ele veio, de novo, ai. Só que ainda não revela. Aí Pedro diz assim: não pesquei nada não. Aí Jesus diz: então volta e joga a rede para o lado direito. Você já ouviu uma pregação que você tem a sensação que já ouviu outra vez? É Jesus reproduzindo de novo em você: ei querido, minha linda, já falei quantas vezes, vou ter que falar quantas vezes de novo. Não te chamei para ficar na praia pescando, te chamei para pescar homens, te chamei para um propósito maior do que você está vivendo. Quantas vezes a mesma pregação vai ter que ser pregada para você viver aquilo que Jesus chamou você para viver? Aí o Pedro está aqui: eu não pesquei nada não, volta e joga a rede para o lado direito. Agora aqui
Pedro já sabe. Aí você vai dizer, não pastor, a Bíblia vai dizer que Pedro revela quando João diz que é. Não, a prova que que Pedro sabe que é Jesus, é clara. Porque na primeira vez Pedro disse para Jesus, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Na segunda vez Pedro não disse, porque Pedro lembrou, pela palavra dele dá certo. Se for ele dá certo. Eu não vou passar vergonha de novo, não. Pedro só cala a boca, engole a sua insignificância e diz, vamos voltar a pescar, bora. Só que se prepara, porque se tiver peixe nós estamos lascados. Porque é o homem, eu tô ligado, é ele. Ele falou igual, a outra vez eu me lembro, eu não sou burro. Vamos jogar rede, mas tomara que não tenha. Porque se tiver, nós... Ai. Tem vezes que a gente está torcendo para dar errado, porque a gente fez tudo para dar errado. Então parece que a gente já não quer mais nem que dê certo. Tem gente que já nem quer mais. Diz, não, tomara que não tenha. Só que tem uma coisa, meu lindo, não tem como fugir da palavra. Se respeitar a palavra, vive a palavra. Se honrar a palavra, vive a palavra. Se ouvir a palavra, não adianta. Aí Pedro faz assim, jogou. E aqui, ó, quando Pedro puxa, eu imagino o semblante de Pedro assim, ó. Tem peixe. Aí João olha para Pedro e diz, Pedro. Por isso que eu gosto de João. João é o mais sentimental da parada. Ele diz, Pedro. Tu já sabe, né? É Jesus que está lá. Pedro só precisava da confirmação de um íntimo para se jogar na água, porque dentro dele ele já sabia. Pedro se jogou na água, com peixe, com rede, com tudo, e foi puxando para a beira da praia. Aí Jesus está na praia, esperando ele. Lembra na primeira vez que não tem a contagem de peixe? Que ninguém contou. Mas já parou para pensar que na segunda pesca tem a contagem? Eu vou, ó, não está na Bíblia. Cheirinho de heresia. Brincadeira à parte aqui. Não está na Bíblia, mas tem a quantidade, ou seja, alguém contou. Sabe o que eu imagino? O que eu imagino ali no Jesus para Pedro? Pedro, quantos peixes? Antes de nós se reunir aqui, quantos peixes? Aí Pedro está dizendo, não, eu não vou querer. Capaz. Eu já me lembrei da palavra, eu quero a palavra, não quero peixe. Não, conta o peixe, conta. Conta o peixe, conta. Não, eu não quero, Jesus. Não, conta. É bom. Vai ser bom para você. Não, conta. Não quero. Jesus, eu não quero. Conta o peixe, conta. Imagina Pedro, porque Pedro é o mais sentimental, temperamental. Imagina o Pedro, é peixe grande. A Bíblia diz que são 153 peixes grandes. Imagina Pedro aqui, ó. 1, 2, 3, 4 motivos para nunca mais voltar atrás. 5 motivos para nunca mais virar as costas para a palavra. 6 motivos para acreditar que a palavra é suficiente. 153 motivos para crescer na palavra e para parar de voltar atrás. Jesus sabe o que faz com o ser humano, irmão. Jesus deu 153 motivos para Pedro tomar vergonha na cara. Aí todo mundo tá bom, sabe, os peixes, tá tudo dominado. Só que a Bíblia vai dizer que com Jesus já tinha pão, brasa e peixe. Ou seja, Jesus nunca precisou do peixe que Pedro foi buscar, porque tudo que a gente já precisa já tá nele. O pão, a brasa, o peixe. O pão, a brasa, o peixe, já está nele. Você acha que Jesus precisa de alguma coisa sua, lindo? Tudo que você precisa é que está com ele. Aí estão todo mundo num círculo. Eu não vou falar de original nada para eliminar aqui, até porque eu nem sei muito. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Só deixa eu te dizer uma coisa, Jesus já curou a primeira memória de Pedro, foi com a pesca. Mas lembra, Pedro tem uma memória. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus vai dar a oportunidade de Pedro curar a memória dele, afirmando que Jesus é amado por ele 3 vezes. Jesus está curando Pedro por completo. Antes da descida do Espírito Santo, ou seja, antes do espiritual, Jesus está curando o emocional do Pedro. Jesus está estabelecendo a vida emocional dele. Ele está dizendo: eu estou tirando a marca de você, Pedro. Você negou 3, mas vai ter a oportunidade de falar 3 vezes que me ama agora. Prepara, Pedro. Pedro, tu me ama. Aí Jesus olhou para Pedro e disse isso. Pedro já disse: ah, Senhor, eu te amo. Aí o Pedro foi interpelado de novo: Pedro, tu me ama? Aí ele disse:
sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí toda vez que Pedro respondeu, Jesus completou: então apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: pega aquilo que você sabe da palavra e vive a prática daquilo que eu planejei para você. Transforma em propósito a minha palavra. Tu me amas, Pedro? Te amo. Tu me amas? Te amo. Apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez, a Bíblia vai dizer que a conta empata. Pedro, tu me amas? Aí o rosto de Pedro entristece. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, tu bem sabes que eu te amo. É que às vezes, irmão, o problema nosso não é amor. O problema nosso é que a gente é covarde. O problema nosso não é porque a gente não ama. O problema da gente é que a gente é muito medroso. Ele está dizendo: Jesus, tu sabe que eu te amo. Só que deixa eu dizer uma coisa: Jesus nunca perguntou para que ele descobrisse a resposta. Jesus perguntou para que Pedro lembrasse dela. Pedro, lembra então? Tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei para isso. Pedro levou uma lapada, mas ainda não é pescador de homens. Aí a Bíblia diz, Lucas 24:49, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 2, estavam todos no templo reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Um rebuliço, uma presença absurda. O Espírito Santo desceu. Pedro está completo. Vou dizer de novo: Pedro está completo. Tem treinamento, tem palavra e tem o Espírito Santo sobre ele. A Bíblia diz que eles foram revestidos do Espírito Santo. Aí está uma treta acontecendo fora do templo. Querem saber, tem gente bêbada aí dentro, tem gente embriagada aí dentro. E aí, irmão, precisa-se de um evangelista, precisa-se de um pescador de homens. Vai João, vai Tomé. Mas só um recebeu uma palavra: o Pedro. Parece, eu vejo a marca do pênalti. Parece que eu vejo o Pedro assim, ó: deixa para mim, eu estou preparado. Eu tenho a palavra, eu tenho treinamento e eu tenho o Espírito Santo. Deixa para mim. Pedro foi para fora, o mesmo que negou Jesus na frente de ninguém, defendeu Jesus na frente de todas as autoridades daquele lugar. Não tem ninguém embriagado aqui não. Aconteceu aquilo que o profeta Joel profetizou: ei, agora vai virar a parada, vai entornar o caldo. Pedro prega a primeira mensagem da vida dele. E para quem não acredita em apelo, teve apelo. Se na primeira pesca Pedro não contou, se na segunda pesca ele contou, na terceira ele entendeu. Vou contar. Dois, vou contar até 3.000 para ganhar tempo na mensagem. 3, 4 almas para Jesus, 5 almas para Jesus, 6 almas para Jesus, 7 motivos para crer na palavra, 8 motivos para viver o treinamento, 9 motivos para deixar o Espírito Santo entrar, 3.000 motivos para crer. Se tiver a palavra, se tiver treinamento, se tiver o Espírito Santo, acontece. Só tu és santo. Aleluia. Só tu és santo, Jesus. Eu quero orar por você essa noite. Há uma palavra sobre você. Levante, pelo amor de Jesus. Há uma palavra sobre a sua vida, e essa palavra não foi liberada hoje. Essa palavra foi liberada há anos atrás sobre a sua história. Essa palavra está há muito tempo sobre você. Oh, aleluia. Está na hora de virar a página, irmão. Está na hora de abandonar as redes e começar a viver a palavra. Sim, está na hora. Mas antes de eu orar por você, por essa palavra,
eu preciso cumprir uma palavra sobre mim. Sim, vou viver até o final, porque eu não fui chamado para ser entretenimento, eu fui chamado para ganhar alma. Então nunca termino orando sem fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer no começo. E eu vou te dizer uma coisa, meu lindo, você veio para cá hoje porque pensou que ia ser só uma pregação ou só o culto? Não. Você veio porque Jesus marcou um encontro com você, para que você pudesse voltar para casa, para que você pudesse tomar a melhor decisão da sua vida, que é reconhecer Cristo Jesus como Salvador da sua vida. E eu tenho uma palavra comigo: aonde você for, lindo, faz o apelo. Então, antes de qualquer coisa, eu quero fazer um apelo. 2 perguntas, eu oro. Primeira pergunta: para você que nunca tomou a decisão de se entregar a Jesus Cristo como único e legítimo Salvador da sua vida, eu quero te dizer uma coisa: esta é a melhor oportunidade para você. Foi tudo preparado só para isso. Pastor, o que é aceitar Jesus? Aceitar Cristo é reconhecer que o sacrifício na cruz do Calvário foi por você, que a escrita de dívida que foi pago naquele dia era sua. É só isso. Reconhecer publicamente: Jesus, tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador, e tomar as decisões que vão mudar a sua história. Segunda pergunta, para você que foi embora da presença de Jesus, para você que abandonou a casa do Senhor, foi embora, abandonou a presença e hoje veio para matar a saudade. Só que a saudade já não vai te deixar mais embora, meu lindo, porque já está sabendo que não vai dar para voltar atrás. Você tem que voltar para Jesus hoje. Jesus fez tudo para você entrar aqui de novo. Jesus fez um negócio extraordinário. Você está apertado aí, porque você sabia que hoje ia ser diferente. 2 perguntas, uma resposta. Primeira pergunta: quer voltar para Jesus? Segunda, quer aceitar Cristo como Salvador? Aonde você estiver, se a sua resposta for sim, por favor, levante a mão direita agora, bem alto. Aonde tiver um sim, levanta isso, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. E aonde tiver uma mão levantada, pelo amor de Deus, tem que ter alguém para abraçar. Tem muita mão levantada, pelo amor de Jesus. Aonde tiver uma mão levantada, a gente vai orar por eles agora. E deixa eu te dizer, meu lindo, não sei se você crê nessa parte da Bíblia também, mas na Bíblia que eu creio tem um texto dizendo que quando um pecador se arrepende no céu, começa imediatamente uma... Ei, peraí que eu errei aqui. Onde um pecador se arrepende na terra, começa uma festa no céu. E deixa eu te dizer, meu lindo, está começando agora. Abraça quem está tomando a decisão perto de você. Abraça com amor, abraça com empatia. Se importa. Isso. Você vai dizer: pastor, é congresso de missão. E missão é para quê? É para ganhar almas para Jesus. Oh, Ramandarabashai. Abraça quem está perto de você, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, estende as tuas mãos, perdoa os pecados, apaga o passado, Jesus, e constrói uma nova história. Faz tudo novo, Senhor. Constrói uma nova história, Pai. Todo peso de culpa é anulado pelo teu sangue. Todo passado é anulado pelo teu sangue. E as coisas são feitas novas. Deus, em nome de Jesus, os teus filhos, Pai, que sabem que precisam voltar a se entregar à tua palavra, para viver o propósito que o Senhor tem para eles. O Senhor veio na praia essa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor veio na praia essa noite. O Senhor veio na praia essa noite. O Senhor veio de novo. Já é a 3ª vez que o Senhor aparece. Jesus, nós te amamos. Nos leva para a tua vontade. Jesus, nós te amamos. Nos treina. Jesus, nós te amamos. Nos enche do teu Espírito Santo e nos envia em nome de Jesus. Em nome de Jesus.